Vou começar a gravar. Quem não entrou, depois pega a gravação de início aqui. Eu falei na semana passada, na última aula síncrona, que essas 2 semanas elas vão contar como, essas 2 primeiras semanas de atividade síncrona, elas vão contar como 2 aulas para compensar a carga horária, porque vocês teriam que ter 14 semanas de aula nesse semestre até setembro. Mas eu acho que devido a feriado e devido a esse calendário letivo agora desse segundo semestre de 2021, que seria o primeiro semestre letivo de 2021, que está correndo agora no segundo semestre e vai correr no segundo semestre de 2021 no ano calendário, ele vai ficar um pouco apertado. Até que agora, a semana de matrícula, ela foi reduzida também. Então eles tiraram, e também com os feriados, eles tiraram 2 semanas do calendário letivo. Então essas 2 primeiras semanas aí, elas vão contar como 2 horas aulas de atividade síncrona. A primeira semana já passou, então foram 2 horas aula, né? 2 aulas que vocês tiveram a semana passada e agora também são 2 horas aula. Eu vou colocar aquela atividade síncrona ainda, eu estou colocando agora. Eu tenho que revisar porque talvez tenha algum corte que eu tenha que fazer. Eu tenho que verificar também se ela foi gravada inteira. Eu acho que eu dei 2 aulas também. Eu passei em um horário e outro horário também sexta-feira. Teve gente que entrou no outro horário, eu passei também outra aula depois, para o pessoal que entrou no outro horário, né? Que eles foram avisados depois que tem 2 horários, às 2h40 agora e depois teria às 3h50, né? Teria um intervalo aí também, que seria o normal das aulas presenciais, das 3h30 até as 3h50. Ficaria o normal também, né? Esse intervalinho aí. E depois das 3h50 começaria o outro horário da outra aula. As 2 aulas é para serem iguais, né? Não vai ser igual porque tem as dúvidas diferentes também entre vocês, né? Quem frequenta a primeira aula e a segunda aula. Então não vai ser igual, mas também elas vão ser gravadas, né? Então quem perder as 2 aulas também vai ser gravada, então vai ficar disponível depois a gravação, tanto da primeira quanto da segunda aula. E aí, se perder, vai ficar disponível no possível, né? Porque às vezes dá problema, como deu problema hoje de manhã, o software que eu uso para gravação, ele às vezes dá um bug e ele para. Daí quando ele para no meio da gravação ou no final da gravação, ele não fecha o arquivo e às vezes ele perde o arquivo. Eu perco a gravação e não dá para colocar a gravação daí disponível. A gravação da aula daquele dia. Eu tenho que pegar e gravar depois, sem ter a gravação ao vivo, né? Da aula. Eu perco a gravação da aula síncrona e eu tenho que gravar depois se eu não conseguir recuperar a gravação. Eu perco daí por problema no software. Ou dá algum outro problema depois, né? Se não for o software ou é o computador, acaba a energia, né? Se cai a energia, ele também interrompe a gravação e aí eu perco a gravação também, se eu não consigo recuperar ela depois. Recuperar quer dizer o quê? Se o software ele interrompe a gravação dele, é o OCAN. Daí ele às vezes dá uma interrupção na gravação por algum motivo qualquer e aí ele não finaliza o arquivo. Ele não finalizando o arquivo, ele gravou, mas ele não dá a duração dele, a duração do vídeo para finalizar. Aí ele não consegue rodar o vídeo depois. Ele tem o comprimento do arquivo, ele tem o tamanho do arquivo, mas não dá a duração do arquivo. Quer dizer, ele não finalizou, não fechou o vídeo. Então ele não consegue rodar o vídeo depois. O sistema operacional reconhece que é um arquivo de vídeo, mas não dá a duração do vídeo. Não fala quanto tempo ele tem. Aí ele não vai conseguir rodar. Se eu não conseguir fechar esse arquivo de vídeo, corrigir ele, daí eu perco o vídeo que foi feito durante a aula inteira. Aí eu não consigo postar depois. Por isso que tem algumas atividades síncronas do semestre passado e dos outros semestres que eu não consegui postar até hoje. Daí eu tenho que pegar, revisar depois, verificar onde é que tem um erro, verificar se eu consigo corrigir o erro para depois postar daí.
Aí tem que pegar e verificar cada aula síncrona lá, o que que ela tem, né? Para pegar e conseguir colocar ali, né? Aí cada atividade dessas tem esse quesito aí, tem esses erros, né? Do Moodle de vocês, o que interessa são essas avaliações aqui, avaliação 1 e avaliação 2. Então, na avaliação vocês têm que entregar o diagrama de contatos da programação em CLP para automação da planta industrial de seleção de caixas do software ITS PLC. E da avaliação 2, gráfico em Graph7 correspondente ao projeto 1. Então vai ser o mesmo do projeto 1, tá? Só que o projeto 1 é o diagrama em contatos para automação de uma planta industrial de seleção de caixas do software ITS PLC. E a avaliação 2 também é referente a essa automação de uma planta industrial do software ITS PLC, só que é em Graph7. Essa planta industrial aqui, cuja automação é referente a essas duas avaliações aqui, do software ITS PLC. Então, como essa é a disciplina de automação e controle discreto, então vocês vão ter que automatizar alguma coisa, que seria essa planta industrial aqui. Uma planta industrial de seleção de caixas. Para isso, a gente utiliza um software de simulação de planta industrial. Para quem não sabe, planta industrial é alguma coisa para fabricar, né? Que simula a fabricação de uma indústria, né? De um produto. A manufatura de um produto. Aí nós utilizamos no laboratório esse software aqui, ó, que é o chamado ITS PLC. Ele tem esse ícone aqui, não sei se vai dar para vocês observarem aí direito. Esse ícone aqui, vermelhinho, do ITS PLC, que parece uma televisãozinha aqui, ó. ITS PLC. Professor, o comando é feito em Ladder para mandar para o senhor? É, a avaliação é em Ladder. Uhum. Não é desse software aqui. Esse software aqui, ele só simula a planta industrial, só a simulação de planta. Porque se não tivesse ele, ia ter que ter uma planta industrial lá, né? Que é difícil ter, né? A gente até tem um protótipo de uma lá que foi o trabalho de alguns alunos lá de TCC. Que eles fizeram uma lá, eles fizeram uma maquete de uma plantinha industrial lá simulando essa planta industrial aí que vocês fazem, né? Que a melhor maneira é simular. E esse software aqui ele simula. Ele começa desse jeito aqui a tela inicial dele, né? Para abrir ele. Aí vocês podem baixar do site do fabricante dele, que é esse ITS que chama. O fabricante dele quer dizer, chama o desenvolvedor é a Real Games. Ele tem esses sistemas aqui que você pode escolher. A planta industrial de seleção de caixas, que tem as esteiras por onde correm as caixas, né? Que transportam as caixas. Tem outro sistema de batelada, de mistura de tintas. É um sistema de paletizador. Pick and place,
de seleção de produtos para serem colocados dentro das caixas. Aí não é de seleção de caixas, daqui é para selecionar produtos para serem colocados dentro das caixas daí. E outro de armazenamento automático, de armazém automático, para warehouse, né? Esse é mais para logística. A primeira planta que vai ser baseada a automação que vocês vão mexer é essa daqui, ó, de seleção de caixas. Para escolher um desses processos Ô, professor, industriais, oi. eu tava dando uma olhada no programa e você tem que fazer tudo manual, né? Você não consegue fazer automático, né? Então, é esse o problema que vocês têm que resolver, que é Ah, sim. automatizar Ah, depois. sim. É esse o objetivo da disciplina. Ah, sim, entendi. Esse, esse programa é para vocês terem uma ideia dos processos industriais. Porque você pode ver que ele oferece 5 aqui, né? 5 processos industriais. Cada um desses 5 é um problema que você pode ter que resolver. Você vê, aí o que ele apresenta aqui, o problema que eu passo para vocês aqui é o primeiro. Porque o primeiro é o que é o mais, digamos assim, desafiador, né? Que o primeiro tem uma série de proposições que você pode dar para solucionar ele até otimizar. Então vou dar aqui um exemplo para vocês do primeiro. Então você selecionou aqui o primeiro. Você tem o primeiro, que é esse que eu falei para vocês, de seleção de caixas. O segundo é para mistura de tintas. Então aqui você tem 3 tanques com 3 tintas de cores diferentes. O primeiro tanque é de tinta de cor vermelha, o segundo de cor verde, o terceiro de cor azul. Adivinha por quê? Porque são as 3 tintas de cores básicas: vermelho, verde e azul. Você misturando elas em quantidades diferentes, você consegue obter as cores de tintas da cor que você quiser. Tá? Aí você obtém mistura delas nas quantidades que você quiser em 3 tanques intermediários aqui, ó. Aí nesses 3 tanques intermediários, você coloca a quantidade de tinta dessas 3 cores aqui na quantidade que você quer. Respeitando, é claro, o limite desses 3 tanques aqui, ó. Desses 3 tanques de vidro que você tem aqui. Aí depois você despeja essas 3 tintas de cores diferentes em quantidades diferentes aqui. Nesse tanque de mistura para cá, que está aqui na frente, e depois ele joga para fora do processo, para o processo seguinte para cá, ó, nesse tanque, nesse cano aqui da frente, que vai sair aqui para o chão. No outro processo, que é o paletizador, esse daqui ele faz o seguinte: o pallet é aquela madeira em que a caixa é colocada em cima dela. É tipo aquela madeira que é colocado caixa de fruta, né? De armazém, tipo Ceasa, né? De feira. Então aqui eles colocam as caixas de papelão ou caixa de madeirinha em cima dessas madeiras, dos pallets. Então aqui é um problema que se coloca através dessas esteiras aqui, levam esses pallets para colocar as caixas em cima desses pallets aqui embaixo, em outra esteira aqui de baixo, dessas esteiras aqui. Tem uma esteira superior, um elevador que coloca essas caixas em cima dos pallets, numa esteira inferior. Pick and Place é para colocar alguns produtos num braço robótico aqui, em uma caixa. Essa caixa tem 9 compartimentos, se eu não me engano. É dividida em 9 compartimentos, aí você coloca esses produtos a partir de um braço robótico aqui. Aí esse braço robótico ele tem as coordenadas XY em que vai posicionando esses produtos de acordo com o seu processo de automação, do jeito que você quiser daí, posicionar esses produtos.
Aí você tem produtos lá, A, B, C, D, E, você tem N produtos diferentes ali. Aí você vai posicionando esses produtos em quantidades e em posições diferentes ali que você quiser dentro da caixa, dos compartimentos da caixa. E é similar a esse armazém automático. Esse armazém automático aqui é o problema que se tem de logística, que se encontra nos grandes revendedores de hoje em dia. Revendedor online, nessas lojas online, né? Que você tem, como por exemplo, Submarino, Amazon, Magazine Luiza, né? Que vende pela internet também, né? Que também vende pela internet. Os grandes revendedores atacado, né? Atacado e varejo pela internet e que entregam também que entregam em casa, né? E que vendem pela internet e entregam em casa. O primeiro problema que a gente se baseia é esse de que a gente inicia, é claro, que eles apresentam aqui é justamente o primeiro que é colocado aqui, o de seleção de caixas, e que parece que é o mais simples também, que é esse daqui, ó, o de sorting. Eu vou carregar ele, que aqui ele aparece pequeno, né? Para mostrar em mais detalhes, ele está aqui. Esse software ITS tem um link para ele lá nos requisitos. Vocês podem baixar ele, só que ele é disponível só para computador pessoal. Ele roda em praticamente todos os computadores pessoais, não é preciso nem sequer ter uma placa de vídeo, aceleradora de vídeo. Ele é um ambiente 3D, tridimensional. Ele é feito com uma engine 3D que é utilizada para jogos de computador, para joguinho de computador 3D, né? Aqueles joguinhos 3D de tiro em primeira pessoa para computador. Por isso que ele é um ambiente tridimensional, 3D em primeira pessoa. Tá aqui, ó. Ele apresenta esse ambiente 3D. Só que ele é feito para quê? Para simulação e treinamento de plantas industriais para automação. Ou seja, para automação industrial. Então ele é feito especificamente para isso, para automação de processos industriais, para ser utilizado em equipamentos PLC. CLP, né? Controladores lógicos programáveis. Por isso que a hora que você baixa ele, você tem a operação dele aqui manual. Para você ver como é que se opera de modo manual um sistema ou um processo industrial. Esse é um exemplo de um processo de automação industrial. Só que é claro, aqui você não está automatizando nada. Você vai controlar esse processo industrial manualmente. Então aqui o controle dele está sendo feito de forma manual. Você vai efetuar ele de forma manual. Por isso que aqui embaixo está aqui, ó, modo manual. Auto aqui seria se você tivesse a conexão dele com um dispositivo de controle automático, que no caso seria o CLP. Por isso que esse software aqui é o ITS PLC Professional, porque ele tem uma conexão que você faz do computador com o equipamento CLP. Então você teria que ter um equipamento CLP conectado ao computador para poder utilizar ele. Então ele é um software feito para treinamento com equipamento CLP. Então ele é específico para isso, para treinamento com equipamento de automação industrial. Mas ele serve para a gente, para nós aqui, também termos uma ideia do processo industrial, de exemplos de processos industriais, como esses daqui, né? Aí esse que eu estou mostrando aqui é um exemplo de um processo industrial de seleção de caixas, que eles colocam aqui para demonstrar, né? Esse processo aqui. Quem já fez sistemas aí, ou quem está fazendo sistemas de controle ou controle de processos aí,
sabe lá a definição de sistemas, né? Que é uma porção aí do universo que você pega e isola, né? Aí ele tem entradas e saídas, ele tem os elementos dentro desse teu sistema, que você define os elementos dele, tem as entradas e saídas do teu sistema, você define os elementos e as propriedades dos elementos dentro do teu sistema, define as propriedades do seu sistema, o comportamento do seu sistema também. Então, esse é um belo exemplo de um sistema. E aí o nome ou o tipo desse seu sistema? Sistema industrial. E depois a gente vai ver que ele vai ser um sistema de controle de processo industrial. Ele já é, na realidade, né, estragar a surpresa, ele já é um sistema de controle de processo industrial. Porque ele já está pronto aqui, ó. Eu já posso controlar ele por aqui, ó. Aqui, se eu apertar esse botãozinho aqui, ele já vai acionar o atuador. Aqui, aqui já está o nome aqui, né? Só adivinhar aqui, ó. Actuadores, né? Quer dizer que são atuadores. Então aqui, eu aperto aqui, eu vou controlar. Eu já estou controlando o atuador 0. Tá? Aqui, actuadores, ó. Actuador 0. Tá ali. Tá certo? O que seria o actuador 0? O actuador 0, na realidade, é o motor elétrico dessa esteira inclinada aqui. Então, um elemento desse meu sistema industrial é o motor elétrico dessa esteira aqui. Aí eu vou dar um nome para esse elemento desse meu sistema aqui de controle industrial. Motor... Não, eu vou dar um nome aqui para esse elemento desse meu sistema de controle, desse meu sistema industrial aqui, tá? Dessa minha planta industrial. Vou dar um nome para ela aqui, dessa minha planta industrial aqui. Esteira inclinada, pronto. Deu o nome para ela, esteira inclinada. Então, esse daqui, esse atuador aqui é o motor elétrico da esteira inclinada, do elemento dessa planta industrial, desse meu sistema planta industrial aqui, esteira inclinada. Pronto, tá aí, ó. É o sistema de controle. Professor. Oi. Tem como montar um diagrama e transferir para esse TS aqui e colocar no modo automático para rodar? Opa! Muito bem. Mas é isso mesmo que a gente vai fazer. Entendi, então. Só que melhor ainda, melhor ainda. Lá no Moodle, lá naquela apostilinha de CLP lá, ele fala que o CLP, ele é um equipamento de suporte eletrônico digital para automação industrial. Aí, como eu falei a semana passada, ele é um computador para processo de automação industrial. Aí ele já foi criado lá eles inventaram na década de 50. Inventaram não, eles adaptaram o CLP. Quer dizer, eles não inventaram, eles adaptaram o computador para utilização em processo industrial, na indústria, lá na General Motors. Na década de 50 eles pegaram o computador, na época que eles inventaram o microprocessador, eles pegaram e adaptaram o computador para ser utilizado em processo industrial na General Motors. E falaram assim, vamos utilizar esse negócio para automação aqui numa linha de produção de automóveis. Vamos ver se funciona e se fica bom aqui. Aí começaram a utilizar lá, viram que deu certo e falaram assim, vamos dar o nome dele de CLP. Nem existia computador na época para ser utilizado. Aí deu certo e deram o nome dele de CLP. Aí deram o nome dele de CLP por quê? Porque um computador não dá para ser utilizado numa linha de produção de automóvel. Não dá para você pegar um computador e meter lá, do lado de uma linha de produção. Por exemplo, você não pode pegar um computador e meter do lado aqui das esteiras e utilizar ele ali. Por quê? Porque ele não vai funcionar, né? Ele não vai ficar funcionando ali. Tem um monte de coisa aqui que pode dar problema no computador ali para ele ficar utilizando perto ali de motor elétrico. Só o campo elétrico do motor, linha de transmissão de energia ali já pode dar problema nele, no computador.
Então eles criaram o CLP para ser utilizado nesses ambientes industriais aqui, nesses sistemas de controle industriais aqui. Então esse é o CLP. Aí o CLP ele já tem essas facilidades aí para fazer isso. Então ele já tem, o CLP já tem um software, já tem um programa que tem esses diagramas prontos para ser colocado isso. Então já tem uma tabelinha no programa do CLP já pronta para fazer isso. Então essa tabelinha lá é aberta e você só precisa colocar esses nomes ali. Isso daqui é chamado nome simbólico. Então você vai lá e você coloca ali do lado ali. Isso daqui tem um endereço de software lá que a gente fala ali. E do lado desse endereço tem uma tabelinha, parece uma tabelinha do Excel ali. Aí você coloca o nome que você quer ali, que a gente fala que é nome simbólico, que seria um símbolo que você coloca ali. Aí você coloca o nome que você quiser. Você coloca ali motor da esteira inclinada. Ou coloca um comentário para esse nome ali. Você coloca lá atuador 0 ou A0. Aí você coloca A0 é o motor da esteira inclinada. Pronto. Ou vai ligar a esteira inclinada. Aí é isso que você coloca. Já está pronto ali. Aí no diagrama de contatos ou no Ladder, ele vai mostrar lá, se você quiser, o comentário e o nome dele. Lá, aparece lá, o que é isso daqui, né? Esse contato no Ladder, no diagrama de contatos. Aí você coloca o cursor em cima dele lá na programação, ele aparece lá. É o motor, esse contato aqui que vai ligar o motor da esteira inclinada. Aí no finalzinho lá aparece um símbolo lá de uma saída e aparece lá a saída que liga o motor da esteira inclinada. Aí pronto, então já é dado daí. Então esse que é o suporte e isso que é a função do CLP. Quer dizer, é um suporte eletrônico digital e é programável também, né? Então ele facilita por causa disso, que ele é eletrônico. Então ele já facilita em relação a isso, né? É uma das vantagens dele. Ser eletrônico, digital e programável. Programável quer dizer que é isso. Ele é computadorizado, né? Ele é microprocessável. Então, ele também pode ser sendo programável. Daí ele pode ser atualizável, né? Quer dizer, você pode pegar e atualizar o programa dele, aí você pode aumentar a memória dele facilmente, aí você pode modificar o programa dele. Isso quer dizer o quê? Você pode melhorar a programação dele, você pode melhorar então o processo de automação, você pode otimizar ele, né? Então, se ele é programável, você passa o comando manual dele para o comando automático, já programável. Então, passa seu comando automático. Se o comando é automático, ele não é mais manual. Então o comando passa a ser automático, passa a não ser mais manual, então ele fica automatizado sem interferência humana. Aí isso é passado depois ali nas aulas das atividades assíncronas. Se não tem interferência humana, ele fica funcionando então automaticamente. Se fica funcionando automaticamente, eu posso eliminar a mão de obra humana. Isso quer dizer o que para mim? Maior ganho de produtividade. Se eu tenho maior ganho de produtividade, eu posso aumentar a eficiência do processo. Se aumento a eficiência do processo, maior o ganho do processo. O que quer dizer isso? Quer dizer que para o dono do processo, quer dizer que para o dono da fábrica, maior lucro. Maior lucro para o dono da fábrica quer dizer que é mais dinheiro que ele ganha. Quer dizer que é mais interesse dele em investir na automação do processo. Quer dizer que é mais interesse dele em contratar mais pessoas especializadas iguais a vocês, que entendem do processo de automação. Entenderam? Então quer dizer que é mais interesse em contratar mais gente que entende em otimização do processo, ou seja, em automatizar cada vez mais o processo. Aí, automatizando mais o processo, você consegue melhorar ainda mais a eficiência do processo.
Se você conseguir pegar, automatizar mais o processo, você consegue fazer o processo funcionar melhor, quer dizer, ele funcionar mais rápido e maior tempo ainda sem parar. Quer dizer que ele pode funcionar mais rápido e 24 horas por dia, sem interrupção, 30 dias por mês, 365 dias por ano, sem parar também, tá? Quer dizer, você tem que tentar deixar esse processo aqui com as caixas todas rodando aqui, sem interrupção, sem interferência humana e sem dar bug. Ou seja, as caixas vão ter que estar passando aqui pelo processo, vão ter que estar saindo aqui do processo ininterruptamente. Então, uma caixa saindo do processo, outra caixa entrando aqui, aí as caixas saindo, aí outra caixa entrando ao mesmo tempo aqui, indo assim por diante, sem ter que ter ninguém interferindo aqui e sem ter nenhuma caixa aqui caindo para fora aqui, encavalando, nenhum motor parando, nenhuma caixa aqui sendo interrompido o fluxo dela, nada assim por diante, né? E sempre obedecendo ao fluxo do processo que está tendo aqui. Aí isso interessa a quem? Interessa principalmente a quem automatiza o processo. Por quê? Porque vai interessar principalmente a quem está lá em cima, né? Quem está ao final da cadeia e quem está no início da cadeia, né? Que são o quê? É o cliente que está recebendo o produto final e a quem está no início da cadeia, que é o cara que está fornecendo o produto ao cliente, o dono da fábrica, né? Ele que tem um interesse nisso, né? Então, desde que entra aqui, né? Esse processo aqui, você pode chegar desde o início aqui, operar ele manualmente. Aqui, ó. Vocês têm que ver. Você pega a caixinha vai entrando. Aí vocês podem operar ele dessa forma aqui, ó, verificando como é que ele vai atuando esse processo, ó. A caixinha ela vai passando pelas esteiras aqui, ó, ela vai chegando ali naquela mesa, ó, ela para em cima daquela mesa, aquela mesa ela roda. Aí depois eu pego a caixinha e envio ela, ó, para essa esteira aqui ou para aquela esteira ali. Daí ela sai por um desses dois elevadores, da esquerda ou da direita, tá? Até que ela sai pelo elevador ali e vai embora para outro lugar, tá? E vai sendo processado assim por diante. Ó, tá vendo? Professor, Oi? aí conforme os ajustes são feitos na questão de automação, esse procedimento reconhece cada caixa para cada lado que vai? É, aham. E Entendi. conforme você queira daí, né? Certo. Por exemplo, o senhor mandou a caixa com 2 quadradinhos para a esquerda. É. Eu posso automatizar para todas com 2 quadradinhos ir para um lado e a outra, que é um quadradinho só, é mais alta, né? O senhor explicou? E pro Então, outro lado. isso é conforme você queira, ou conforme o processo determine, ou conforme seja determinado pelo processo, né? Se você quiser que seja enviado para a esquerda, pode mandar para a esquerda. Se você quiser que seja enviado para a direita, pode enviar para a direita daí, né? É conforme o problema determinar. Aí você tem que saber como é que vai ser enviado para a direita, como é que vai fazer para enviar para a esquerda, como é que vai fazer para eliminar os problemas também. Por exemplo, olha que vai surgir aqui. Se eu chegar ali, ó, a caixa chegou aqui, ó, eu tenho que pegar, ela chegou nessa mesa aqui. Ó, esse programa aqui eu também posso pegar e dar o zoom nele. Eu rolo para fazer esse daqui deslocar verticalmente, eu rolo o botão do mouse, tá? Para quem não saiba.
Para dar o zoom, eu só pego as teclas do teclado para cima e para baixo. E aqui para deslocar para cima e para baixo, para transladar, né? Eu rolo o botão do mouse. E aqui para dar o zoom é as teclas para cima e para baixo do teclado do computador. Aqui eu rolo o botão do mouse ali, ó, deu zoom. Ó, chegou ali, né? Chegou ali, para acionar essa esteira aqui horizontal que eu falo, vou chamar essa esteira aqui de horizontal, que é o atuador 1, essa esteira horizontal. Essa mesa giratória aqui, ó, para acionar ela, é só vocês começarem a pesquisar, ela chama atuador 2. Esses são os roletes da mesa giratória, que é essa mesinha aqui de cima. Os roletes da mesa giratória, para puxar a caixa para cima dela, é atuador 2. Daí eu aciono o atuador 2. Aí dá um pepino, ó. Se eu pegar e puxar aqui e acionar o atuador 2, olha o que dá ali, ó. A caixa cai, tá? Então se eu fizer isso, eu tenho que pegar e desligar o atuador 2. Então já deu um bug lá, ó. Eu tenho que ligar e logo depois já desligar o atuador 2, tá? Então já deu um pepino ali. Aí eu tenho que ver isso. Como é que eu vou fazer para ligar e desligar o atuador 2? Então você tem que ver isso daí também. Você tem que saber disso, tá? Que eu tenho que ligar. A hora que a caixa chegar aqui, eu tenho que ligar o atuador 2. Aí a hora que eu liguei o atuador 2 e a caixa estiver aqui sendo puxada para a mesa giratória, eu já tenho que desligar o atuador 2 logo em seguida. Como é que eu vou fazer isso? Então vocês têm que saber disso também, né? E saber, é claro, óbvio, né? Saber como é que fazer isso, né? Aí tá lá, a caixa caiu. Aí a caixa ficou lá, né? Não tem problema, é só vir aqui, ó, e colocar o limpar. Por isso que tem esse TS aqui também. Ó, aqui, se eu dei o zoom aqui, não tem problema, ó. Eu venho aqui na câmera, da facilidade, né? Aqui eu mudo a vista de uma vez, tá? Daí eu venho aqui nas flechinhas, ele volta para aquela vista anterior, tá? Mudo aqui o atuador. Aí, ó, para ligar os atuadores, ó, como havia mostrado, o atuador 0 aqui é dessa esteira, eu volto lá, tá? Então aqui eu vou descobrindo esse processo e estou tendo a ideia do processo industrial aqui, ó. Aqui eu já descobri, liguei o atuador 0, que é o motor dessa esteira inclinada. Aqui os outros bugs que eu tenho, ó. Se eu deixar essa esteira inclinada aqui e não fizer nada, olha o que vai acontecendo. O que eu tenho que fazer? Tem que pegar, ligar o atuador 1, que é essa esteira aqui horizontal, tá? Que eu tenho que fazer, tem que ligar o atuador 1. Logo depois tem que ligar o atuador 2. Só que se eu ligar o atuador 2, acontece aquilo ali, tá? Então vocês vejam, não é um negócio de outro mundo, né? Também não é um negócio de gênio descobrir essas coisas aqui, né? Então isso é que é um sistema industrial. E é um exemplo de sistema que vocês veem em... se eu não me engano, a disciplina que vocês têm é controle de sistemas ou controle de processos, né? Acho que é, se eu não me engano, controle de sistemas, né? Então, um belo exemplo aí, ó, um sistema, tá? Então, uma parte do universo, ou digamos assim, uma parte do mundo, não sei como vocês querem definir, que vocês isolam para estudo, como objeto de estudo. O que tem para cá, da onde vem a caixa, não me interessa. Para onde a caixa vai depois que ela sai aqui, não me interessa também, tá? Faz de conta que mandaram para vocês e falaram assim, ó, a caixa vem lá do setor de almoxarifado. Ou tem um peão que fica aqui no subsolo e fica colocando as caixas aqui. Aí depois a caixa sai daqui e vai lá para outro processo, tá? Vai lá para o armazém ou vai para o caminhão. Desce aqui para o elevador, vai para os caminhões aqui embaixo, que fica aqui em outro subsolo, em outra sala aqui na garagem. Então tá ali. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que pegar as caixas aqui e selecionar elas. No problema, eu coloquei lá que vocês têm que pegar a caixa
e selecionar elas e colocar as caixas pequenas para a esquerda e as caixas grandes para a direita. O problema está na minha página pessoal, lá no Moodle. Depois a gente vai ver ali. Aí você envia as caixas pequenas para a esquerda e as caixas grandes para a direita. Então o problema que vocês têm aqui de automação, tá nas atividades assíncronas também, para ver lá nas videoaulas. Então você pega as caixas aqui para automatizar esse sistema, envia, por exemplo, as caixas pequenas para a esquerda e as caixas grandes para a direita. Para o elevador da esquerda, as caixas pequenas e as caixas grandes para o elevador da esquerda. Quer dizer, as caixas grandes para o elevador da direita e as caixas pequenas para o elevador da esquerda. Ou tanto faz também, vocês escolhem aí, né? Vamos partir inicialmente dessa premissa. Depois pode variar também do jeito que vocês quiserem, dá para adicionar contagem aí também. Vocês podem fazer assim. Vocês podem enviar primeiro uma caixa pequena para a esquerda e depois uma caixa grande para a direita. Aí vocês podem inverter depois. Vocês podem enviar depois uma caixa pequena para a direita e uma caixa grande para a esquerda. Aí vocês podem inverter outra vez, enviar uma caixa grande para a direita e uma caixa pequena para a esquerda. Aí vocês podem inverter novamente, enviar uma caixa pequena para a direita e uma caixa grande para a esquerda. Ou vocês podem fazer também o seguinte, enviar uma caixa grande para a direita e uma pequena para a direita. E aí depois vocês mandam uma caixa, depois que vocês mandaram as duas para a direita, vocês mandam duas para a esquerda. Manda uma pequena e uma grande para a esquerda. Aí vocês mandam uma pequena e uma grande para a direita e uma pequena e uma grande para a esquerda. Uma pequena e uma grande para a direita e uma pequena e uma grande para a esquerda. Ou vocês podem variar também, vocês podem mandar duas grandes para a direita e duas pequenas para a esquerda. Depois duas grandes para a direita, duas pequenas para a esquerda. Ou vocês podem mandar duas grandes para a direita, duas pequenas para a esquerda, daí vocês invertem, manda as duas pequenas para a esquerda e duas grandes para a direita. Aí vocês invertem outra vez, manda duas grandes para a direita, duas pequenas para a esquerda. Aí vocês invertem outra vez. Então vocês podem fazer a combinação que vocês quiserem aqui. É por isso que esse problema das esteiras aqui é o primeiro que eles colocam nesse software aqui. E é o que a gente passa nessa disciplina de automação e controle discreto. E é esse software que a gente utiliza aqui também na UTF-PR. Esse software no campus ali da UTF-PR, a gente tem ele com a licença dele completa. A gente tem essa chave de licença lá no laboratório e tem também os CLPs também, né? Então a gente utiliza no laboratório ele com os CLPs também conectados nele. Então, nas aulas presenciais, vocês utilizariam ele com os CLPs lá no laboratório, ligando ele nos CLPs e os CLPs conectados com eles no laboratório. Então, lá vocês podem utilizar ele aqui no modo automático. No modo automático, você tem a resposta desses atuadores e desses sensores vinculados junto com o CLP. No site do ITS PLC, que é o site da Real Games, o site do ITS mesmo, PLC, ele mostra lá esse software aqui que ele é conectado ao CLP. Por isso que é o ITS PLC Professional Edition, porque ele é utilizado para ser, ele é feito para ser utilizado em treinamento junto com equipamento CLP. Mas como muitos não têm um equipamento CLP em casa, porque não é feito para ser utilizado em casa, né? Para utilização residencial e doméstica, e sim para utilização profissional em ambiente industrial, então o pessoal não tem em casa para ser utilizado para uso doméstico, né? Para uso residencial, só algumas versões de módulos lógicos programáveis, aí não são equipamentos CLPs. São equipamentos geralmente que são módulos lógicos programáveis, não são CLPs.
São módulos lógicos programáveis. São alguns equipamentos que são utilizados assim geralmente em condomínios, por exemplo, conjuntos residenciais de prédio. Então tem prédio assim que são conjuntos que tem 4 blocos de prédios, 2 blocos de prédios assim com torres, né? Torres residenciais. Aí tem conjunto de condomínio que tem 2 torres de prédio lá que tem geração de energia alternativa, energia fotovoltaica. Aí tem conjunto de alarme também, tem portão eletrônico, tem aquecimento para piscina, tem conjunto área comum, né, com iluminação para quadra de esporte, por exemplo, em área comum. Então eles têm essas áreas aí, essa parte de geração de energia fotovoltaica, né, de placa de energia solar, de energia fotovoltaica, gerenciada, a geração de energia, o gerenciamento de energia é feito às vezes por módulos lógicos programáveis que são parecidos e tem muita função parecida com o CLP, é feito por esses módulos aí, parecidos com o CLP. Aí eles têm uma central nesses condomínios aí gerenciadas aí por CLPs ligados em redes, né? Central de gerenciamento automático. Às vezes é vinculado também em rede, ligado em rede também de automação. Aí seria uma seria uma automação industrial também e residencial, né? Automação industrial, residencial com gerenciamento remoto, ligado também com supervisão remota, gerenciamento de relatório também que eles têm, né? Isso também relacionado e vinculado à segurança. Então eles ligam com o sistema de gerenciamento de segurança, né? Quem lida com isso não é o pessoal das vezes de automação, são empresas às vezes de gerenciamento de condomínio, lidam com isso também. O pessoal de automação e também como é que chama? O pessoal que mexe com gerenciamento de shoppings, né? O pessoal que lida com a parte de shopping, implementação de shopping centers, a grandes redes de shoppings. Daqui disso, vocês têm desse sistema, para o estudo dele, o funcionamento, que parte dele, vocês têm que especificar os elementos a partir do funcionamento desse sistema de controle, então, que são o quê? Os atuadores deles, os sensores. Para o funcionamento dele, vocês têm que ver as caixas que estão entrando aqui, como eu falei, tem um acionamento do atuador 0, aí o acionamento do atuador 1, do acionamento do atuador 1, o acionamento depois do atuador 2 também. Aí o acionamento do atuador 4. Depois o acionamento do atuador 2 novamente. O acionamento do atuador 5.
certo? Então tudo isso são as etapas também que vocês viram. Aí como vocês perguntaram aí, esses elementos aqui já podem ser cadastrados automaticamente, já tem o cadastro automático deles via o software do CLP. Então por ele ser o suporte eletrônico digital, ele tem a programação dele via software. Isso já facilita o cadastro que ele dá automático desses elementos aqui. E esses passos aqui também podem ser feitos automaticamente, através dele. O cadastro deles também pode ser feito automaticamente. E isso aqui deve ser feito também de forma automática pelo sistema. Então o sistema também, só que agora o sistema de automação do CLP é que faz esse papel para a planta industrial. Então agora, o que o CLP tem que fazer é essa parte aqui, que é o quê? Pegar esse sistema de controle aqui e o que ele tem, que são os motores, os elementos dele, né? Então as esteiras aqui com o produto dela, que são essas caixas aqui, e transportar o produto final até a transformação dele, ou seja, até ele pegar e sair pelos elevadores. Ou pelo elevador da esquerda ou pelo elevador da direita, que é o destino final. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que pegar e selecionar a caixa pequena, e transportar ela para o elevador da esquerda e a caixa grande transportar ela para o elevador da direita. E isso feito pelo CLP automaticamente. O que vocês devem fazer inicialmente? Primeiro, estudar o sistema e ver como é que ele funciona. Como é que ele vai atuar. O primeiro passo é isso daqui, identificar os elementos dele, né? Então ele tem os atuadores e os sensores, já são dados aqui embaixo, atuadores e sensores. Como é que ele vai funcionar? Aqui embaixo, ó, ele tem os atuadores, mas ele não tem todos esses atuadores aqui não, esses 8 atuadores, ó, tá de 0 a 7. Então são 8, né? De 0 a 7 são 8. Só que ele não vai ter todos, porque esse daqui ele utiliza para 5 plantas dele. Então ele tem os 5 sistemas aqui, né? De seleção, de batelada, paletizador, de alocação de produtos na caixa, do armazém automático. Mas ele usa como padrão aqui os 8 atuadores para 5 plantas, tá? Mas essa planta aqui ela vai utilizar 7 atuadores, do 0 ao 6. Tá ali, ó, para ver os atuadores ele coloca aqui, ó, atuadores, actuadores, é que tá em português de Portugal, tá? Então até o atuador 6. Então são 7 atuadores, de 0 a 7 até o atuador 6. É o motor dessa esteira inclinada, é essa esteira horizontal. Aí o motorzinho daquela mesa, dessa mesinha giratória aqui, tá? Essa mesinha giratória aqui, esse atuador 4 é esse motor azul. Ele é um dos únicos que dá para ver, tá? Esse motor azul aqui é o atuador 4. Ele serve para quê? Ele serve para girar a mesa, tá? Ó, aqui, ó. Quando você aciona o motor, ele aparece em verde. Aqui o nome dele, ó, atuador 4. Motor, ali, ó. É esse motor azul aqui, ó, atuador 4. Ele gira a mesa. O atuador 2 e o atuador 3 é o rolete, esses roletinhos aqui da mesa. O atuador 2 vai puxar a caixa aqui para cima da mesa. Então ele vai fazer esses roletes aqui, fazerem rodar aqui eles. Nesse sentido aqui, ó, vai puxar a caixa como se fosse empurrar a caixa para lá, ó, em direção a esse murinho aqui de acrílico.
Aí o atuador 3 vai fazer esses roletes aqui da mesa, fazer girar eles em direção a essa esteira horizontal para cá. Esteira 1, ó, atuador 3. Está fazendo os roletes girar em relação ao nome dele aqui, ó, atuador 3. E o atuador 5 é o motor dessa esteira aqui, do elevador da esquerda, do jeito que está aqui. O atuador 6 é o motor da esteira da direita, do elevador da direita. Então tá fácil ali, tá? Só que como você vai saber a hora que é para ligar qual motor de qual esteira? Ou de qual rolete da mesa giratória, ou a hora que é para ligar o motor da mesa giratória? Aí você olha ali que é a hora que a caixa chegar ali, né? Aqui, da mesa inclinada, aqui o motor da mesa inclinada, que é o atuador 0, você liga a hora que você quer ligar o processo aqui, né? Que é a hora que a caixa vai entrar aqui no processo, é claro. Então, a hora que você vai ligar o processo industrial aqui, você tem que ligar o atuador 0. Então, a hora que você vai ligar o negócio aqui, né? Então, você liga aqui o processo. Então, tá aqui. Aí, ó, ligou. Mas e a hora? Que é para ligar aqui o atuador 1, motor dessa esteira inclinada aqui. Que hora que vai ser? É a hora que a caixa chegar aqui no começo da esteira inclinada, do atuador 1. Na hora que ela encostar ali, né, professor? É a hora que ele encostar aqui, ó, no início da esteira inclinada. Se vocês olharem aqui nos sensores, vai ser a hora que acender essa luzinha aqui, ó, do sensor 0, aqui, ó, em cima do sensor 0. Então, você ligar ali, ó, vai ser a hora que acender essa luzinha do sensor 0. Quer ver? Ali. É porque ali, ó, eu vou dar um zoom e ali a gente vai ver que realmente tem um negócio ali de um sensor ali, ó. E tem um sensorzinho ali. Eu vou limpar ali, ó, que é o sensor 0, tá? Ali, ó, sensor 0. Então, esses postes aqui são sensores, tá? Que eles ficam ali justamente para detectar as caixas. É que vocês não tiveram ainda a disciplina de instrumentação e deveriam ter, mas na disciplina de instrumentação vocês veem essa parte aqui de sensores. Isso daqui, ó, eles são sensores fotoelétricos. O que é isso? Isso daqui são dispositivos que eles vão detectar a hora que a caixa ela passar na frente deles, tá? Eles emitem um feixe de luz infravermelha na frente deles aqui, que a hora que a caixa passar na frente deles, eles têm um sensor de luz infravermelha aqui na frente deles, em que a hora que a caixa passar na frente deles aqui, tiver na frente deles, esse feixe de luz infravermelho bate na caixa e retorna para o receptor aqui que está nele próprio mesmo. Aí esse receptor pega a reflexão do feixe de luz infravermelho nele e detecta que a caixa está na frente dele. Aí pega a caixa e ele sabe, ó, a caixa está aqui na minha frente. Então ele sabe a hora que a caixa está na frente dele e detecta a presença da caixa. Então a gente fala que ele é um sensor de presença. Então esses sensores, eles vão detectar a presença da caixa na frente deles. Então tem a presença da caixa na frente desses sensores. Então esses sensores vão detectar ou não a localização das caixas na frente deles. Então esses sensores servem para quê? Justamente para o sensoriamento das caixas dentro do processo. Ou seja, eles que dão a localização
do produto aqui dentro dessa planta industrial. Eles que vão dar o sensoriamento para a gente dentro do processo. Ou eles que vão fazer a parte manual do sensoriamento dentro do processo. Então eles serão os nossos olhos dentro do processo aqui. Então deixa eu tirar os atuadores aqui, ó. Então a gente vê que tem um sensor aqui no final dessa esteira inclinada, tem 2 sensores aqui no início da esteira inclinada, tá? Daí eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Por que tem 2 sensores aqui no início da esteira inclinada, tá? Dessa esteira horizontal, quer dizer. No início da esteira horizontal, aqui, ó, tem 2 sensores. Aí tem um sensor em cima do outro, tá? Para detectar a presença. É porque as 2 caixas, elas têm tamanho diferente. Tem uma caixa que é maior que a outra. Aqui, ó, tem 2 sensores aqui que são colocados no mesmo lugar, só que um sensor é colocado mais alto que o outro. E os 2 ele detectam a presença da caixa, só que um é colocado mais alto e o outro mais baixo. É porque, olha aqui, ó, é porque as 2 caixas, elas têm tamanho diferente. Uma caixa, ela é o dobro do tamanho da outra. Tá aqui, ó, tá? Essa caixa que tem uma etiqueta só na ponta, ela é o dobro do tamanho dessa caixa aqui que tem 2 etiquetas no meio. Então é justamente para isso, para detectar essa caixa maior que essa daqui. Então é para detectar a caixa alta e o outro é para detectar a caixa baixa. Então esses 2 sensores aqui é para quê? A hora que o sensor 2 detectar a presença de caixa, quer dizer que ele detectou a caixa alta. E a hora que só o sensor 1 detectar a presença de caixa, é que foi detectada a caixa baixa. Então o sensor 2 é para detectar a caixa alta e o sensor 1 detecta só caixa baixa, tá? Não, melhor, sensor 2 só detecta a caixa alta e o sensor 1 é para detectar a presença de caixa no início da esteira horizontal. Entenderam? Então ali o sensor 2 é para detectar só caixa alta. E o sensor 1 é para detectar a presença da caixa no início da esteira horizontal. Professor, Oi? o sensor responsável para detectar a caixa no início da esteira horizontal não é o sensor 0? Não, o sensor 0, isso daqui, o sensor 1, vai servir para outra coisa também, tá? O sensor 0 serve para isso também e o sensor 1 também vai servir para isso. Ah, tá. Mas é que depois vai ter um outro problema, tá? Porque aí a gente vai ver o seguinte, aqui para frente vai ter um outro problema também, que esses sensores aí eles estão fixos, tá? Que aqui a gente não pode mudar, a gente não consegue mudar eles de lugar. Nesse software aqui a gente não consegue mudar eles de lugar. No final aqui da esteira horizontal tem um sensor 3. Opa, deixa eu colocar aqui. No final da esteira horizontal tem o sensor 3. Tá? No final dessa esteira horizontal tem o sensor 3. Só que para aumentar a velocidade do processo, tem o seguinte. A caixa, tem uma caixa que vai chegar aqui e tem outra caixa que ela vai pegar, vai estar aqui em cima dessa mesa giratória. Essa mesa giratória vai girar e vai mandar a caixa para a esteira da esquerda e da direita. Só que nesse tempo que a mesa giratória girou e mandou a caixa para cá ou para lá, outra caixa pode chegar aqui e vai ter que esperar essa mesa giratória pegar e girar de volta aqui para essa caixa pegar e subir para cá, tá? Outra caixa vai ter que esperar ela aqui. Nesse meio tempo, a caixa que chegar lá na mesa, na esteira inclinada, não vai poder chegar e subir aqui nessa esteira horizontal. Por quê? Porque essa esteira horizontal vai ter que ficar parada. Por quê? Porque a caixa que estiver nessa ponta aqui não vai poder pegar e se mexer.
Porque essa caixa que fica parada aqui não vai poder pegar e subir aqui nessa mesa giratória. Porque essa mesa giratória vai estar girada para cá, né? Para esse lado aqui, para essas esteiras aqui, né? Ela não vai estar nessa posição. Ela vai estar assim, ó. Tá? Então aquele sensor zero vai servir para isso, para parar a esteira inclinada, para que a caixa que estiver parada na esteira inclinada não subir nessa esteira aqui, porque essa esteira vai estar parada por causa da caixa que vai estar parada aqui, tá? Não sei se você entendeu. Então o sensor 1... Deu para entender. Conseguiu entender? Então o sensor 1 não vai poder ser utilizado, tá? Mas o sensor 1 vai ter que guardar o tamanho dessa caixa aqui que vai estar parada aqui, tá? Porque essa caixa já vai ter passado lá pelo sensor 1 e 2. Daí ele vai ter que saber se essa caixa que está aqui, se ela vai ser alta ou baixa. Por quê? Porque essa caixa aqui ela vai subir aqui na mesa giratória e ela vai ter que ser enviada para a direita ou para a esquerda. Então ele vai ter que saber o tamanho dessa caixa que está aqui daí, tá? Agora a caixa que vai estar parada lá na esteira inclinada, ele não vai poder pegar o tamanho dela. Dessa caixa aqui, e se tiver outra caixa parada aqui na esteira horizontal, ele vai ter que ter guardado o tamanho dessas caixas que estiverem aqui nessa esteira aqui, tá? Daí ele vai ter que ter armazenado o tamanho dessas caixas que estiverem nessa esteira aqui daí. Agora, a caixa que tiver antes do sensor 1, ele não pode ter guardado o tamanho dela daí. Então ele vai ter que ter guardado o tamanho das caixas que estiverem antes desse sensor aqui, que estiverem nessa esteira aqui, depois do sensor 1, mas não antes do sensor 1. Então o que tiver até o sensor 0, ele não pode ter guardado o tamanho da caixa. Agora, depois do sensor 1, ele tem que ter obrigatoriamente guardado o tamanho da caixa. Depois a gente vai ver isso, como é que é, né? É por isso que tem o sensor 1 e tem o sensor 0 ali. Porque daí o sensor 1 e o sensor 2, eles têm também a função de guardar os tamanhos das caixas daí. Porque daí a caixa que passa pelo sensor 1, ele também armazena o tamanho delas. Porque é a partir dali que ocorre o armazenamento do tamanho das caixas. A partir deles, né? Porque a partir deles é que elas vão passar para cá a serem selecionadas para ser enviada para a direita ou para a esquerda. Que é a partir daqui que ocorre o gargalo daí, né? Para ser enviado para lá ou para cá. Para a esquerda ou para a direita, né? Que tem que haver a seleção. Então, a partir daqui que eu tenho que saber daí o que vai ser enviado para lá ou para cá. Mas como é que eu vou saber o tamanho da caixa daí, né? Que tem aqui. O tamanho da caixa só foi selecionado lá no sensor 1, né? O sensor 1 e o sensor 2. Então, esse é um problema que eu tenho aqui daí. Que daí é a hora do desenvolvimento que a gente vê daí, né? Que a gente pode ver dali. Aqui, ó. O sensor 3 é esse daqui também, ó. Tá no final da esteira horizontal. Então esse é outro sensor também. Sensor de presença. Aproveitar e mostrar para vocês. Esse problema eu vou falar para vocês futuramente. Esse problema que eu estou falando agora, né? Quem não conseguiu entender, se tiver dúvida eu explico mais para frente. A parte de otimização, tá? Que de início... O primeiro problema que vocês vão fazer entregar para avaliação vai ser fazer para uma caixa só, enviar uma caixa de cada vez. Mas após isso, dá para otimizar esse processo e enviar mais de uma caixa de cada vez pelo processo, enviando mais de uma vez para elas irem saindo por uma esteira, por um elevador e pelo outro de uma vez também, né? Por essa esteira horizontal e pela mesa giratória. Então isso é otimizar o processo, enviando mais de uma caixa de uma vez. Só que é mais complicado daí porque a gente vai utilizando o armazenamento na memória do CLP. Que é isso que eu acabei de falar daí, né? Que a gente vai armazenando
os tamanhos das caixas aí em posições de memória. Esse é o sensor 3, aí o sensor 3 ele é um sensor também de presença das caixas, fica no final da esteira horizontal. O sensor 4, ele vai determinar, ele é outro tipo de sensor que ele determina a posição da mesa giratória. Sensor 4. Aí ele é outro tipo de sensor, que é um sensor que a gente fala que é indutivo. Ele está ali, ó, meio escondido ali. Deixa eu ver se eu consigo rotacionar ele. O sensor 4 dá para ver mais ou menos ali no canto. Ali, ó, o sensor 4 é um sensor que é chamado sensor indutivo ou capacitivo. Ele detecta metal daí. Aí ele vai fazer o que? Ele vai detectar a rotação dessa mesa giratória aqui. Deixa eu rotacionar ela, ó. Quando a mesa giratória vira para essa posição, quando ela está rotacionada em sentido à esteira horizontal, essa chapinha de metal que está ligada na mesa giratória, ela passa para cima do sensor. Daí ele detecta que a mesa está virada para essa posição aqui. Através disso, ele detectou o metal dessa chapinha que está presa na mesa giratória. Está ali, ó. Aí acionou o sensor da mesa giratória. Está nessa posição. Se eu tiro a mesa dessa posição, ela sai daí de cima do sensor. Então ela saiu daquela posição ali, não está mais naquela posição. Se está fora, está transacionando daquela posição, também, ó. E quando estiver fora daquela posição. O sensor 5, ele está fora daquela chapinha do outro lado da mesa ali. Tá ali, ó. O sensor 5 está do lado oposto da chapinha. Está do lado oposto da mesa, né? Ali. Está do outro lado. Então, desse outro lado ali, ó, ele fica ali a chapinha. Se eu tiro a mesa da posição, ele fica ali. Ali, ó. A hora que eu volto para aquela posição, a chapinha de metal da mesa, ela volta ali para cima do sensor. É um sensor que detecta metal, né? Então, a hora que você tem um metal na frente dele ali, ele detecta a presença do metal. Dessa forma, ele vai detectar a posição da mesa, né? É só o cara chegar ali e soldar na posição que ele quer ali o metal e pronto. Já detectou o metal ali. Essa parte de sensoriamento, vocês veem instrumentação e... instrumentação e controle, instrumentação industrial, né? Instrumentação industrial. Então está ali. Dessa forma, com os dois sensores que você tem aqui, o sensor 1 e 2, você consegue detectar o tamanho das caixas. É dessa forma que ele faz a seleção das caixas, né? Do tamanho das duas caixas, né? O sensor 7 e o sensor 8, eles estão aqui no início da esteira
da direita e da esquerda, então o sensor 8 da esteira da esquerda do elevador da esquerda e o sensor 7 no início da esteira do elevador da direita. O sensor 9 no final do elevador da direita, da esteira do elevador da direita, e o sensor 10 no final da esteira do elevador da esquerda, dali, para indicar a saída das duas caixas, né? Que o produto saiu do processo das duas caixas, tá? Então, os sensores, eles vão indicar o quê? Sinais dos dois processos. Eu falo aqui que esse meu sistema aqui, ele tem como sinais de entrada os atuadores. Quer dizer que eu posso injetar como sinais de entrada do meu sistema, ou que ele aceita como sinais de entrada os sinais para os atuadores aqui, ó. Então eu posso controlar ele por esses sinais aqui, ó. Aí vocês podem ficar brincando aqui com os sinais dos atuadores. Daí o controle dele aqui, que é o controle manual, você faz por aqui, ó. Então, por controle dele, você tem que fazer isso daqui. Ó, ligou o atuador 0. Eu pego e desligo o atuador 0, ligo o atuador 1, né? A caixa chegou lá do atuador 1, ligo o atuador 2, com o atuador 1 ligado, ligo o atuador 2, opa, desligo o atuador 1. Aí ligo o atuador 4. Aí eu verifico o tamanho da caixa, que isso é feito pelos sensores também. Para ligar e desligar os atuadores, isso é feito pelos sensores. Aí verifico o tamanho da caixa. A caixa é grande. Então eu vou mandar ela para o elevador da direita. Aí eu ligo, então, o rolete da mesa giratória para a direita, que é o atuador 3. Ligo também a esteira da direita, que é o atuador 6, e mando a caixa para o elevador da direita. Reinicio o processo novamente, a caixa já está ali, desligo a mesa giratória, religo novamente o atuador 1, religo novamente o atuador 2, desligo o atuador 2, desligo o atuador 1, opa, mantive ligado o atuador 3, desligo o atuador 3, ligo o atuador 2 e aí desligo o atuador 2, ligo o atuador 4 e assim por diante. Até se a automação fica chato, né? Ligo outra vez o atuador 3 e mantenho assim, né? Então esse é o processo de automação que é feito manualmente, é executado pelos sensores e pelos atuadores. Os sensores são sinais de saída do processo. O CLP, que é o sistema de automação, você vê, é o sistema de automação, ele fornece os sinais de saída do CLP, são sinais que vão para os atuadores. E os sinais de entrada para o CLP são os sinais que vêm dos sensores. Então, os sinais de entrada do processo industrial, desse sistema industrial, são dos atuadores. Os sinais de saída do processo são os sinais dos sensores. Os sinais de entrada do CLP são dos sensores. Os sinais de saída do CLP são dos atuadores. Então, a hora que eu coloco no modo automático, os sinais de saída do CLP vêm aqui para os atuadores desse sistema. Os sinais de entrada do CLP vêm dos sensores aqui, desse TS. Tá? É bom não confundir. Então, no CLP vão entrar esses sinais aqui para o CLP. E do CLP vão sair esses sinais que vêm para cá aqui dos atuadores. Para o processo lá no laboratório, existe uma placa de interface, em que entram esses sinais aqui na placa
e saem esses sinais aqui da placa. Lá para entrar aqui do software ITS PLC. Dessa placa é conectado um cabo USB aqui para o computador que está rodando esse software ITS PLC, e depois são conectados alguns cabos para esses pinos aqui na placa, para esses bordes aqui da placa de entradas e saídas de atuadores e sensores. Né? Entradas para os sensores e saídas para os atuadores, que são correspondentes ao CLP, para a interface do CLP, né? E conectados ao CLP respectivo, né? Então isso daqui vocês podem baixar, esse mesmo programa aqui que eu estou mostrando para vocês, vocês podem baixar e conectar, vocês podem baixar no computador pessoal de vocês aí, que vocês tiverem, né? Pena que não há uma versão para smartphone, né? Porque justamente ele utiliza aqui uma interface aí que é para ser conectado com mouse, né? Para ser utilizado com mouse, uma interface para o usuário para ser utilizada com mouse, né? No CLP e no computador também dá para ser utilizada essa parte aqui com esses botões aqui também. Isso daqui é utilizado como entrada do CLP. Esses botões aqui também dá para ser programável pelo CLP e também vai funcionar aqui via CLP. Isso tudo no modo automático é comandado via programação do CLP. Funciona com o CLP. Nas atividades assíncronas, isso daqui tem uma outra versão que é o ITS-MHJ, que funciona com o simulador do CLP. Se você baixar o ITS-MHJ, ele vai funcionar na versão demonstração. Daí eu falo nos requisitos lá, como você faz para funcionar com essa versão demonstração, como você faz para baixar. Só que essa versão demonstração ela funciona em torno de umas 10 vezes, mais ou menos. Você faz para utilizar. Se você pegar e abrir e fechar o software de simulação, essa versão ITS-MHJ, umas 10 vezes, você abrir e fechar ela. E a versão do ITS-MHJ funciona num período de 30 dias, se eu não me engano. 30 dias ou 20 dias. Eu acho que é 30 dias, um mês, mais ou menos, que dá para utilizar ele. E o simulador de CLP, que é do WinSPS MHJ, que é o simulador para o software de programação do CLP da linha S7300 da Siemens. Ele funciona para abrir e fechar ele 10 vezes. Quer dizer, se você pegar esse simulador WinSPS da MHJ, você vai poder pegar um projeto nele, abrir e fechar esse software de simulação 7 vezes. Então, se você pegar ele e deixar aberto no seu computador e deixar seu computador ligado direto, aí você pode ficar utilizando ele. Mas se você pegar o software ou pegar seu computador, ligar e desligar ele 10 vezes, aí pronto, já passou o período de utilização dele. Tá? Para a versão experimental dele. A não ser que você pegue um programa craqueado, né? Aí eu não sei mais não sei se tem versão dele craqueada ou outra versão experimental dele, né? Aí há outros softwares também que são gratuitos, experimentais também, de outros CLPs também. Dessa qualidade assim, de versão experimental como esse do ITS PLC, não há outros softwares assim. Tem outros mais simples, em versão 2D, que servem também para ladder, mas são mais simplesinhos para simulação de processos. São em versão 2D, tem alguns que são em DOS também, dá para simular diagrama ladder, dá também para testar,
mas são bem mais simples, não chegam a ser sofisticados em ambiente 3D, em uma engine gráfica como esse do ITS PLC. Então dá para ser utilizado, mas não chega a ser igual esse do ITS. Ok, mais alguma dúvida de vocês? Deixa eu... Tava até esquecendo aqui. Deixa eu pegar... Sair aqui. Deixa eu verificar só mais alguma coisa aqui. Eu fiquei de passar esses projetos, então. Eles são para serem entregues até o dia 1º de setembro, em Ladder. O simulador é o InSPS MHJ mesmo, da empresa MHJ. É o simulador de CLP que pode ser utilizado com a versão ITS CLP MHJ. Então tem uma outra versão do ITS PLC. Essa versão do ITS PLC ela é utilizada com o equipamento CLP, com o equipamento de CLP mesmo, o hardware. Existe outra versão que é o ITS PLC MHJ, que você pode utilizar com o software de simulação do CLP. O simulador de CLP é o WinSPS MHJ, o simulador de CLP da linha S7300. Aí esse simulador você pode pegar e utilizar a versão dele de demonstração, que também é paga. Aí você pode pegar a versão de utilizar a versão de demonstração dele, ou utilizar esse simulador para o período de demonstração dele, que é de 10 vezes. Você pode abrir e fechar ele 10 vezes. E essa versão do ITS PLC MHJ também é paga. E sem a licença dela, sem a licença paga dele, você pode utilizar por 30 dias. Aí está explicado lá nas orientações, quer dizer, não os requisitos, né? Na parte de orientações ali no Moodle eu estou falando lá sobre isso, né? Na guia, na parte de orientações, eu estou falando sobre isso e falo lá também sobre sobre alguns outros simuladores também que são mais simples e sobre alguns softwares também de ladder, que vocês podem desenvolver também algum ladder aí, tá? Tem outros também, simuladores com ambiente DOS aí que são mais simples que esse ITS. São mais simples também, são gratuitos também para simulação de CLP, que fazem o ladder também. Mas são bem mais simples também que o ITS PLC. Vocês podem ver, mexer também. Mais alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Então, uma boa tarde a vocês e um bom final de semana. Opa, obrigado, igualmente. Tenha um bom final de semana também, professor. Obrigado. Aí eu vou postando as atividades síncronas para vocês, ali, essas atividades no site. Tá, joia. Até mais. Obrigado. Até mais. Valeu, professor. Até mais. Professor, pra gente conseguir fazer o projeto, então a gente tem que baixar o MHJ, né?
Você pode pegar e abaixar o ITS MHJ, que as atividades assíncronas eu fiz baseada no ITS MHJ. Não tá, precisa beleza. ser obrigatoriamente nele, porque você pode pegar e entregar a atividade impressa em PDF, em um arquivo PDF, né? Não impressa em PDF, é gerada em PDF em outro software também. Eu fiz baseada as atividades síncronas, as videoaulas no ITS MHJ, né? Pode ser em outros também, porque tem outros que são simuladores também e eles são gratuitos. Tem outros que geram também o arquivo LEDER em PDF, tá? Tá bom, então, obrigado. Nada. Valeu, até semana que vem. Semana que vem. Ah, não. Não tem.